Imagina que você está segurando na mão um pedacinho pequeno e discreto de argila que foi queimada até endurecer. Ele é tão simples que quase não chama atenção. Cabe com facilidade entre o polegar e o indicador. Não tem cor viva, não tem brilho, não tem nada que pareça importante à primeira vista. E mesmo assim, esse objeto minúsculo carrega dentro de si os pensamentos de alguém que viveu há mais de 4.200 anos. Marcas gravadas em barro macio, em uma língua que há muito tempo deixou de ser falada, o sumério. Essas tabuletas estão entre os registros escritos mais antigos que a humanidade possui. São mais antigas do que muitos textos que, séculos depois, seriam considerados sagrados. Mais antigas do que a maioria das histórias que repetimos quando tentamos explicar como tudo começou. E se o que está escrito nessas tabuletas não significar aquilo que acreditamos há décadas? E se a história da nossa primeira civilização estiver apoiada em um mal-entendido gigantesco? Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga toda a história humana. E se você gosta de segredos do passado, de conhecimento perdido e de histórias que quase ninguém conta, inscreva-se agora no canal e ative as notificações, porque o que vem a seguir é apenas o começo. Existem imagens gravadas em vídeo que por muito tempo quase ninguém quis mostrar ao público. Nessas imagens aparece um homem idoso com 91 anos, perto do fim da vida. O nome dele era Samuel Noah Kramer. Foi ele quem ensinou ao mundo moderno o que era a Suméria, o que ela representava e por que tanta gente a considera a primeira grande civilização da humanidade. Os livros dele formaram gerações de estudantes. As traduções dele definiram o que museus exibiam, o que documentários repetiam, o que professores ensinavam. E naquele momento, ele estava sentado num porão na cidade da Filadélfia, cercado por prateleiras empoeiradas, pelo cheiro de argila antiga e por mistérios que ficaram enterrados por milênios. As mãos dele tremiam enquanto segurava uma dessas tabuletas, mais antiga do que a Bíblia, mais antiga do que muitas tradições religiosas que hoje parecem eternas. E ele sabia que estava prestes a dizer algo que outros especialistas prefeririam nunca ouvir. Com uma voz fraca, quase quebrada, ele implora: "Antes de eu partir, por favor, escutem. Nós entendemos isso tudo errado. Não só detalhes, a estrutura inteira. Por meio século, esse homem foi a maior autoridade viva sobre a Suméria. As opiniões dele eram tratadas como definitivas. As traduções dele eram ensinadas como verdade. Se Kramer publicava uma interpretação, aquela interpretação virava padrão. E agora, no final da vida, ele estava dizendo que talvez tudo estivesse errado. Enquanto muitos no meio acadêmico ignoravam essas entrevistas tardias ou tentavam diminuí-las, os textos continuavam existindo. As tabuletas não sumiram. Os sinais gravados na argila não desapareceram. E as dúvidas também não. Para entender o tamanho desse choque, você precisa entender quem Kramer realmente foi. Durante 5 décadas, ele fez mais do que pesquisar. Ele construiu na prática a imagem moderna da Suméria. Para o público de hoje, o conhecimento sobre a primeira grande cultura urbana começa, em grande parte, com o trabalho de um homem ligado ao Museu da Universidade da Pensilvânia. O que ele escreveu influenciou livros didáticos, exposições, artigos acadêmicos, cursos universitários e produções audiovisuais no mundo inteiro. Quando alguém falava sobre o começo da civilização, muitas vezes estava repetindo a voz de Kramer sem perceber. Na frente dele existiam milhares de tabuletas de argila, cobertas por sinais de escrita cuneiforme que ninguém havia conseguido ler por muito tempo. Quando ele começou, na década de 1920, o sumério era, praticamente, uma língua perdida. Não havia manuais claros, não havia falantes nativos, não havia um dicionário completo, não havia uma gramática simples para consultar. Em muitos aspectos, era como tentar decifrar uma mensagem de um planeta diferente. Kramer aprendeu sozinho. Ele comparou textos, procurou padrões, identificou repetições, montou listas, reconstruiu significados. Ao longo de décadas, criou um sistema de vocabulário que permitiu traduzir milhares de fragmentos. Ele não estava apenas lendo sumério, ele estava reconstruindo sumério. No ano de 1900,
1956, ele publicou History Begins at Sumer. O livro virou referência mundial. Milhões de pessoas passaram a conhecer uma civilização que antes era assunto restrito a especialistas. E sempre que novas tabuletas apareciam em escavações, muitos arqueólogos as enviavam para Kramer, porque ele era a ponte entre o presente e um pensamento de 5 milênios atrás. Ele estava no auge, recebeu títulos honorários, teve obras traduzidas para várias línguas. Estudantes em diferentes países aprenderam sobre as origens da humanidade através das páginas escritas por ele. E mesmo assim, por dentro, Kramer nunca esteve totalmente em paz com o próprio trabalho. No começo, era só um desconforto pequeno, uma dúvida que ele colocava de lado para seguir adiante. Quem lê com atenção os artigos acadêmicos dele, publicados nas décadas de 1960 e 1970, encontra notas de rodapé estranhas, comentários que quase ninguém percebe, porque a maioria das pessoas lê apenas o texto principal. Ele mencionava símbolos astronômicos, sinais que pareciam representar a Lua, uma estrela, ou algo que não se encaixava bem nas traduções comuns. Ele dizia que certas palavras não tinham equivalente direto em inglês. Admitia que alguns trechos eram difíceis de captar com segurança. No começo, isso parecia prudência normal. Qualquer tradutor sério reconhece limites, mas, com o tempo, essas observações ficaram mais frequentes e mais problemáticas. Na década de 1980, Kramer disse publicamente algo que deveria ter acendido um alerta. Quanto mais eu examino esses textos, menos confiante eu fico sobre o significado real deles. Colegas dele tentaram desviar o assunto. Em reuniões e conferências, surgiam cochichos. O Sam está ficando senil. Ele passou tempo demais preso nessas tabuletas. Alguns achavam que era apenas um velho estudioso ficando filosófico, como acontece com muita gente. Mas Kramer não estava fazendo poesia. Ele estava sendo direto. Ele tinha descoberto algo que atingia o coração da questão. A língua suméria não possuía uma palavra clara para a religião do jeito que a gente entende hoje. Ela não separava de forma rígida o natural do sobrenatural. Não existia um conceito definido de milagre, porque talvez não existisse um normal fixo do qual um milagre pudesse fugir. Para os sumérios, aparentemente, não havia uma linha forte entre o sagrado e o cotidiano, entre o espiritual e o material. Essas divisões, tão familiares para nós, talvez fossem estranhas para eles. Em uma entrevista no ano de 1987, Kramer fez uma declaração que deveria ter virado notícia no mundo todo. Ele disse: "Quando traduzo um texto sumério sobre o começo do mundo, eu uso palavras em inglês como criação e mundo. Mas eu já não acredito que os sumérios pensassem nesses termos como nós pensamos." E acrescentou: "Eu suspeito que eles estivessem descrevendo outra coisa, algo completamente diferente." Ele parou, como se estivesse procurando coragem. E então admitiu: "Por 50 anos, eu organizei as ideias deles em categorias que eles mesmos talvez nunca usassem." Mas o grande problema não era apenas essa insegurança crescente. Era uma tabuleta específica. Uma única tabuleta que não saía da cabeça dele. Kramer a havia traduzido 40 anos antes. Na época, parecia tudo resolvido. A tabuleta vinha da antiga cidade de Nippur e era datada por volta do ano 2100 antes da nossa era. Ela tinha sido encontrada décadas antes e estava guardada na coleção do museu. O texto falava de um tempo remoto, algo como quando as pessoas foram feitas. A tradução dele foi publicada no ano de 1949. Ele entendeu o texto como um diálogo entre um ser humano e uma divindade sobre conhecimento e sobre a origem da civilização. Na versão dele, a divindade dizia que os deuses deram a civilização aos humanos como um presente. Isso combinava com tudo o que se acreditava. Em várias culturas antigas, os deuses eram vistos como responsáveis por trazer leis, agricultura, escrita, cidades. Então a tradução foi aceita, publicada, repetida e Kramer seguiu em frente. Só que aquela tabuleta continuou incomodando. Por 40 anos, algo parecia fora do lugar. Um detalhe que não se encaixava. Uma sensação de que o texto estava sendo forçado para caber no que já era esperado. No ano de 1988, com 91 anos, Kramer voltou a olhar para aquela tabuleta pela última vez.
Uma assistente dele contou depois que ele ficou cerca de 3 horas no porão, em silêncio, girando a peça de argila nas mãos velhas. Pó acumulava nas rugas do rosto. Ele tentava apagar da mente a própria tradução e enxergar o texto como ele realmente era, não como ele achava que deveria ser. Então aconteceu algo estranho. Ele congelou. Por alguns minutos, quase não se mexeu. A assistente perguntou se chamava um médico. Kramer levantou os olhos devagar e falou baixinho. Ele tinha se enganado por 4 décadas. A palavra que ele havia traduzido como presente também podia significar despertar ou lembrança. O termo que ele traduziu como humano podia se referir a alguém adormecido, alguém sem consciência plena. E a palavra que ele traduzira como Deus poderia apontar para um ser plenamente consciente, ou até para uma força de consciência. Você entende o impacto disso? Se você reler o texto com essas possibilidades, a história muda. Não seriam deuses entregando civilização como um objeto. A civilização surgiria quando as pessoas acordassem para capacidades que já existiam nelas. E aquilo que chamamos de deuses talvez fosse uma maneira suméria de falar sobre estados diferentes da mente, níveis de percepção que nós não sabemos mais alcançar ou até mesmo imaginar. Essa nova leitura mudava tudo, não só aquela tabuleta, mas possivelmente dezenas de textos parecidos. Kramer mostrou as ideias para alguns colegas. Um deles teria ficado pálido e dito algo como: "Se isso for verdade, muita coisa que eu escrevi perde valor." Outro reagiu dizendo que Kramer precisava descansar, que aquilo parecia mais crise do que pesquisa. Mas Kramer não conseguia mais ignorar. Depois de ver a possibilidade, ele começou a revisar as traduções mais importantes da vida dele, as obras que o tornaram famoso, e o padrão se repetia. Ele percebia que, muitas vezes, tinha colocado conceitos modernos em cima de um modo antigo de pensar. Ele pressupôs significados que pareciam lógicos para um acadêmico do século XX, mas que talvez não existissem para os sumérios. E o mais assustador não era só o conteúdo, era a ideia de que o problema poderia ser estrutural. Não um erro aqui e ali, mas um mal-entendido constante, repetido, que atravessava décadas de estudo. A partir daí, o que Kramer percebeu não era apenas uma nova tradução, era um colapso do próprio jeito de interpretar. Em suas últimas conversas, ele tentava explicar que talvez estivéssemos fazendo a coisa mais comum e mais perigosa quando lidamos com culturas antigas, enxergá-las com os nossos óculos. Ele não dizia que os sumérios eram místicos no sentido moderno, nem que tinham religião como as religiões posteriores. Ele dizia que as categorias em si talvez fossem erradas. Para ilustrar isso, Kramer apontava para a matemática suméria baseada em 60. Para nós, a base 10 parece natural porque contamos nos dedos, mas 60 é um número incrivelmente amigável para divisões. Metade, terço, quarto, quinto, sexto. Tudo fica limpo. A explicação tradicional é simples. Eles eram bons matemáticos e escolheram a base mais prática. Kramer começou a suspeitar de outra coisa. E se essa escolha refletisse uma maneira diferente de perceber quantidade, tempo e proporção? E se número não fosse apenas cálculo, mas uma forma de organizar a experiência? Ele fazia o mesmo com a astronomia. Os sumérios registravam ciclos celestes com uma precisão que impressiona até hoje. A explicação padrão diz: observação paciente e método. Kramer não negava isso, mas perguntava: e se, além de observar, eles reconheciam padrões de um jeito mais direto? E se o céu não fosse lá fora, separado, mas uma espécie de linguagem viva, ligada ao modo como pensavam e sentiam o mundo? E então vinha a parte mais desconfortável: a tecnologia e a rapidez com que certas coisas parecem surgir. Irrigação avançada, grandes zigurates, metalurgia, agricultura organizada, cidades planejadas, tudo aparecendo de forma intensa por volta de 4.500 antes da nossa era. Muitas tabuletas falam de
deuses, trazendo conhecimento. O padrão acadêmico chama isso de mito. Kramer levantava outra hipótese. E se esses textos descrevem mudanças internas, como se certos conhecimentos aparecessem quando a mente entrava num estado diferente? Não como magia, mas como uma capacidade humana que se acende. Quando ele olhou para o fim da Suméria, o tom dele ficou ainda mais triste. Por volta de 2000 antes da nossa era, a civilização desmorona. Invasões, cidades vazias, dispersão do povo. A explicação tradicional fala de política, guerra, crise ambiental. Kramer começou a notar outra camada nos textos finais: a mudança do pensamento. As tabuletas tardias soavam mais secas, mais administrativas, mais estreitas, menos universais, menos voltadas a princípios amplos, como se algo tivesse sido perdido. A famosa lista de reis também parecia contar essa história. No começo, reinados absurdamente longos, dezenas de milhares de anos. Depois, durações que parecem humanas. A leitura comum diz: no início era mito, depois vira história. Kramer sugeria, talvez, reinar para os primeiros sumérios fosse outra coisa. Talvez fosse um tipo de estado, uma forma de ser, e não apenas governar um trono por anos contáveis. Com o tempo, essa noção teria encolhido até virar algo parecido com o que nós chamamos de política. Nas últimas semanas de vida, ele falou com a suavidade de quem sabe que vai ser ignorado. Disse que o colapso da Suméria podia não ter sido apenas um evento externo, mas uma mudança interna, uma virada na forma como a realidade era experimentada. E que, depois dessa virada, aquela civilização não conseguia mais se sustentar. Quando Kramer morreu, no dia 26 de novembro de 1990, aos 93 anos, os obituários celebraram o grande especialista. Quase ninguém mencionou as dúvidas finais. A máquina acadêmica continuou girando. Seus livros permaneceram nas estantes. Suas traduções seguiram sendo citadas. E, para a maioria, nada mudou. Mas as perguntas ficaram. Alguns pesquisadores, principalmente em áreas como antropologia cognitiva e estudos da consciência, começaram a revisitar as traduções com outra postura. Menos certeza, mais cuidado com as categorias. Em vez de traduzir Deus automaticamente, tentavam termos como força ativa, princípio consciente, agente efetivo. Em vez de criação, falavam em organização, emergência, formação. Em vez de presente, testavam ativação, lembrança, despertar. O resultado, para quem lê com a mente aberta, é inquietante. Textos que pareciam apenas religiosos ganham a cara de descrições simbólicas de estados internos. Hinos deixam de ser só louvor a seres externos e começam a soar como mapas poéticos de percepção, ordem e conhecimento. E a pergunta volta, ainda maior: nós conseguimos ler as palavras, mas será que conseguimos alcançar as ideias? Talvez o recado final de Kramer seja este: a tradução perfeita não existe se a gente não reconhecer o abismo entre modos de pensar. Talvez a história que contamos seja verdadeira apenas até certo ponto, e o que falta pode ser justamente o mais importante. Agora eu quero saber de você. Você acha possível que a humanidade tenha ganhado certas habilidades e perdido outras? Que civilizações antigas tenham desenvolvido modos de percepção que nós deixamos para trás? Ou você acha que Kramer, no fim, apenas se deixou levar por dúvidas demais? Escreva sua opinião nos comentários. E se você quer mais histórias escondidas, mais mistérios que desafiam o oficial, deixe o like e se inscreva no canal. Até a próxima!